Pela Copa do Brasil, o Vasco empatou com o Operário em 1-1. A volta é no dia 20, daqui a 3 semanas, em São Januário. E um jogador que sequer tinha sido relacionado para o jogo acabou virando o grande assunto de Vasco e Operário. Deve ter vascaíno que nem lembra que ele ainda está no clube. Quando apita, Daronco, fim de papo no Germano Krieger. O resultado em campo foi frustrante. E nessa cadeira aí, nessa sala de imprensa, a treta começou. Um pro Operário, um também pro Vasco. Tivemos 2 gols bonitos no jogo, né? O Vasco saiu na frente aos 19 do primeiro tempo. O Coutinho tentou o lançamento, o lateral Olex do Operário se enrolou e a bola sobrou pro Nuno Moreira bater bonito. Nuno Moreira! Numa falha bizarra ali do Operário de passe, o Nuno Moreira ficou com a sobra. Arriscou de longe, no canto do Elias. Ainda no primeiro tempo, o árbitro Anderson Daronco marcou o pênalti do Léo Jardim no Alano. Mas o VAR chamou e o Daronco anulou a marcação. Decisão do árbitro. Anulado o pênalti. O Ryan até chegou perto de fazer mais um para o Vasco, que foi para o intervalo vencendo. Só não conseguiu segurar a vantagem. Também num chute de fora da área, o Bosquilha empatou o jogo no segundo tempo. É gol do Fantasma! E é gol de artilheiro! Gol de camisa 10! 1-1. E depois do jogo, durante a entrevista coletiva, uma pergunta deixou o técnico interino Felipe tão incomodado que ele sequer deixou o repórter terminar de falar. Queria saber de você a real situação do Capasso. A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O zagueiro argentino Manuel Capasso foi contratado no início de 2023. O Vasco pagou cerca de 7 milhões de reais. Só que nas oportunidades em que esteve em campo, ele não foi bem. E ficou marcado por um erro num clássico contra o Flamengo pelo Carioca daquele ano. O Vasco perdeu aquele jogo por 3-2. Por não ter ido bem na primeira temporada no clube, ano passado o Capasso foi emprestado para o Olímpia do Paraguai. Se destacou no título nacional conquistado pelo time e voltou ao Rio. O Vasco queria aproveitar o bom momento para vender o jogador, mas ele não aceitou as propostas recebidas. Esse ano só foi relacionado para um jogo e nem entrou. Por isso, essa resposta do Felipe. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Além de treinador interino, o Felipe é diretor técnico e falou mais. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, não teria saído do Vasco. É questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. Depois da declaração, o zagueiro postou uma foto segurando a taça de campeão paraguaio de 2024. É questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. Importante a gente frisar o papel de diretor técnico que o Felipe tem no Vasco. No caso dessa entrevista que você viu agora, certamente ele falou muito mais como diretor do que como técnico interino. E agora o Capasso está completamente sem clima para permanecer no clube, né? E fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para nossa sexta-feira, logo cedo. Um ótimo dia para você. Passou bem o feriado? Então vamos juntos falar da nossa paixão. Pô, Azevedo, eu não passei bem. O Vasco empatou com o Operário. Não jogou bem. Ok, concordo com você. Mas vamos debater esse empate, vamos falar do jogo com o Palmeiras e, claro, da declaração do técnico Felipe sobre o Capasso, porque é o tema que está dominando os grupos de vascaínos, redes sociais, a galera está direto opinando sobre o que disse o técnico Felipe Loureiro. Bom, antes de começar esse tema, falar sobre o balanço, né? Porque muita gente opinou também nas redes sociais, né? Nos grupos de WhatsApp, enfim, eu fui procurar a palavra de especialistas, né? Sobre essa questão. Todos muito preocupados com os números, porque eles são realmente preocupantes. Eles não indicam um cenário positivo a curto, médio prazo para o Vasco, a longo, quem sabe, mas também todos com quem conversei falaram a mesma coisa. Olha,
difícil você analisar quando os dados não foram ainda auditados. O Vasco promete até o dia 30 de junho fazer isso, né? Ter uma auditoria independente e o Conselho Fiscal dando parecer. Nada disso aconteceu. Um balanço apresentado em apenas 4 páginas. Muito pobre. O Vasco fez, me parece, não um balanço, sim um relatório. E isso, para mim, é muito pobre, até para poder identificar e conseguir conversar mais com os especialistas. Vou aguardar. Então, até o dia 30 de junho e espero que o Vasco saiba o que está fazendo, né? O seu departamento financeiro, o CFO, o CEO, enfim, porque a gente está falando de entrega de documentos sérios. Não estamos falando de uma entrega de um papel qualquer. Bom, empate ontem lá em Ponta Grossa, 1-1. Como resultado, ok, empatar fora de casa, jogo de ida, decide dia 20 de maio em São Januário, lá do torcedor que sempre acompanha o Vasco. Ok. Campo muito ruim, dificultou demais as ações, ok. Nuno fez um belo gol, ok. Esforçou, ok. Lucas Freitas fez uma partida, ok. E mais nada. Não vimos um Vasco com vontade, não vimos um Vasco com desejo, com fome, querendo vencer o seu adversário. Vimos um Vasco com enormes dificuldades, tentando buscar o Verratti em velocidade quando o Verratti não é um jogador de velocidade. E esperava que o Felipe tivesse feito algumas mudanças na equipe antes, intervalo, 15 minutos, 20, 25, 30 no máximo, queimar a 5ª alteração, para oxigenar o time e já pensar na frente. Tem jogo com o Palmeiras domingo, depois tem viagem para Venezuela, Puerto Cabello, tem jogo com Vitória em Salvador, tem Lanús na Argentina, sequência pesada e que precisa de descanso. Mas ele fez a opção de ir tirando aos poucos e tirou alguns até tardiamente. O Verratti, por exemplo, nem saiu. Bom, como resultado, 1-1, ok, empatar fora de casa. Agora, como desempenho, muito ruim. De novo, repito, o problema do Vasco não é só o treinador. Mudou o Fábio Carille, veio o Felipe, amanhã vem o Fernando Diniz, depois vem o João, o Manuel. Não é o problema só o técnico. Os jogadores também são problemas para o Vasco, porque eles não estão desempenhando. Tem jogador que não desempenha mais há algum tempo, ou nem tem a condição de desempenhar no Vasco. Você sabe, você faz o seu juízo de valor. Deixa eu entrar nesse assunto do Felipe com o Capasso. Antes de eu botar até a foto do Capasso, Felipe foi perguntado pelo Lineker Beyond, do canal A Hora do Vasco, sobre as oportunidades que o Capasso não tem, né? Ele achava, o Lineker, que inclusive era o Carille, o cara que bloqueava isso, apesar do Carille já ter dito numa entrevista até que não, isso foi uma decisão da diretoria e tal, da qual o Felipe faz parte. Ele está interinamente ou provisoriamente como técnico do Vasco. Ele não é o técnico, ele está técnico do Vasco. Que, aliás, eu não consigo entender por que não foi o Luizinho Quintanilha, que é da Comissão Técnica Permanente, o escolhido. Mas, enfim, uma opção do presidente Pedrinho. E o Felipe ontem... Felipe, que é uma pessoa que nunca foi muito habilidosa, né, na hora da entrevista, uma pessoa que gosta da entrevista, é um cara sempre muito na dele. Poucas entrevistas o Felipe deu na carreira, não gostava muito do dia a dia de lidar com a imprensa, não tinha muito saco, assim, é o jeitão dele, a gente tem que respeitar. Mas assim, ontem, quando ele foi perguntado pelo Lineker sobre o Capasso, as poucas chances, e por que ele não tinha chance, ele falou, olha, futebol é feito de escolhas, e eu não conto com ele, não faz parte do grupo. E se você gosta dele, citando o Lineker, se você, repórter, gosta dele e tal, eu não gosto. Cara, assim, eu acho que na vida a gente tem que saber o limite de tudo. A função que hoje exerce o Felipe e que amanhã ele vai voltar a exercer, que é diretor, ele não pode depreciar um ativo do Vasco. Por mais que ele pense isso. Pô, mas ele foi sincero. Quem fala a verdade não merece castigo. Não é questão de verdade. Aí o Capasso botou essa foto aqui para provocar, que aliás tem sido uma especialidade do Capasso. Provocar. O Vasco quando empata ou perde, já chamei a atenção para isso aqui, ele faz isso, ele bota fotos dele na rede social com algum momento do Vasco, tipo, pô, tô aqui, os caras que não querem me usar. Tanto que os jogadores são contra o Capasso. Eu não estou dizendo em nenhum momento que o Capasso tem que voltar.
Só que o que o Felipe fez ontem foi jogar o Capasso, as traças, para o mercado. Ou seja, esse ativo que o Vasco pagou 2 milhões de dólares, esquece. O Vasco perdeu 2 milhões de dólares com o Capasso. Se tecnicamente ele deixa a desejar, se ele falhou em jogos contra o Flamengo, se ele falhou em outros jogos, ok, essa é uma outra discussão. Agora o chefe, o comandante, depreciar e expor a depreciação ao mercado, meu irmão, ó, tem esse produto aqui, tá uma M, se você quiser levar, leva, senão ele vai ficar aqui encostado até a hora que ele apodrecer e eu jogar ele no lixo. Foi isso que foi feito. A habilidade que sobrava ao Felipe dentro de campo falta ao mesmo nas palavras. Ele não soube utilizar as palavras para a função que ele exerce, referindo-se a um ativo do clube, a um jogador que é do clube. Se ele não fosse mais do clube, o Vasco negociou, emprestou, vendeu, ele podia dizer o que ele quisesse. Olha, não pertence mais ao Vasco, eu não gostava dele, ele não treinava, ele estava fora de forma, ele provocava os atletas, os companheiros não gostavam dele, ponto. Mas ele ainda está no Vasco. Ele está sob contrato, você não vai mais utilizá-lo, porém você está colocando ele para o mercado. E da forma como ele foi colocado, aí o Felipe driblou o goleiro e isolou a bola. Acho que o Vasco não virá a público através do Pedrinho, né, que é o presidente, para se desculpar, até porque imagino que seja um pensamento interno e não há nenhum mal nisso. O externar esse pensamento é que coloca o atleta, que é um ativo do Vasco, largado. Como é que o Vasco vai recuperar o investimento? Já dá como perdido? Não é um bom negócio. Enfim, domingo tem jogo com o Palmeiras, lá em Brasília, e o Vasco vai com força máxima. E quanto o Puerto Cabello? Vai poupar alguém? Se o Vasco acertar com o treinador hoje, ele já assume domingo? Tem algumas perguntas que estão sem respostas. Fato é que o Vasco, mais uma vez, não fez uma boa partida. E isso tem que cair na conta dos jogadores. Eles precisam responder também por isso. Um grande abraço. O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, iniciou conversas com os representantes do técnico argentino Pablo Vojvoda, atualmente no Fortaleza, com o objetivo de negociar sua possível chegada ao clube carioca. A informação foi trazida pelo jornalista Alfredo Lopes, do portal Colina Histórica, indicando que o mandatário vascaíno enxerga em Vojvoda o nome ideal para comandar o clube cruzmaltino. No comando do Fortaleza desde 2021, o treinador argentino é amplamente reconhecido pelo trabalho consistente e inovador que vem desenvolvendo na equipe cearense. Sob sua liderança, o Leão do Pici conquistou títulos regionais, teve boas campanhas no Brasileirão e chegou a uma histórica classificação para a Libertadores, consolidando-se como uma das equipes mais competitivas do país nos últimos anos. Segundo fontes ligadas à negociação, Vojvoda já estaria começando a considerar uma possível saída do Fortaleza, especialmente pelo fato de seu contrato se encerrar em dezembro deste ano. No entanto, para que a mudança ocorra ainda nesta temporada, o Vasco teria que arcar com a multa rescisória do treinador, estipulada em aproximadamente 3 milhões de dólares, algo em torno de 15 milhões de reais na cotação atual. Apesar do alto valor da rescisão, a diretoria vascaína estuda maneiras de viabilizar a contratação, entendendo que Vojvoda poderia representar uma virada de chave no futebol cruzmaltino, trazendo um estilo de jogo moderno e competitivo. A investida ainda está em fase inicial, mas sinaliza a ambição de Pedrinho em recolocar o Vasco no caminho das glórias esportivas. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O técnico argentino, Pablo Vojvoda, é um excelente nome para assumir o comando do Gigante da Colina? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o Vasco a saber o que você achou. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias do Gigante da Colina.